Nós tivemos um problema no meio da política quando eu era presidente, que foi a crise financeira. Primeiro, a crise do subprime nos Estados Unidos, depois a quebra do Lehman Brothers. Ou seja, aquela crise causou um pânico na economia mundial. Ou seja, eu sou um dos criadores do G20, participei muito ativamente do G20 na perspectiva de tentar trabalhar a recuperação da economia dos países em desenvolvimento. O que acontece é que os países ricos não estão habituados a fazer concessão para o desenvolvimento dos países mais pobres. Eu lembro que na reunião de Londres que nós fizemos do G20, eu fiz uma proposta que nós tínhamos que aproveitar a crise de consumo nos países ricos para que a gente pudesse fazer investimento nos países pobres, sobretudo nos países africanos, para que eles pudessem fazer desenvolvimento tecnológico, para que pudessem virar consumidores e para que pudessem reativar a economia do mundo. Ou seja, isso não foi possível. Nós tentamos mudar as regras do FMI, tentamos mudar as regras do Banco Mundial, e é muito difícil mudar, porque quem manda é a Europa e os Estados Unidos. Então, ficou muito difícil. Por que a China fez isso? Porque a China tem um partido, a China é resultado de uma revolução, sabe, de 1949, do Mao Tse-tung, e a China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem, coisa que nós não temos aqui no Brasil. Nós tivemos um golpe na Dilma Rousseff, na nossa presidente, por conta de uma mentira. Ou seja, a elite financeira dos nossos países, elas têm muita ingerência na política e é preciso que a gente os enfrente para mostrar que o Estado tem que ter um papel importante. Muitas das políticas sociais que o povo precisa só podem ser feitas se o Estado for forte, só podem ser feitas se o Estado tiver comando. E, lamentavelmente, nos países da América Latina e nos países do terceiro mundo, o Estado está cada vez mais fraco, estão cada vez mais privatizando as empresas públicas, estão cada vez mais privatizando aquilo que deveria ser papel do Estado. Por exemplo, a China, ela só conseguiu combater o coronavírus com a rapidez que ela combateu porque tem um partido forte, porque tem um Estado forte, porque tem pulso, tem voz de comando. Nós não temos isso aqui no Brasil. Nós não temos isso no Brasil, não temos isso em outros países. Portanto, eu acho que eu sonhava muito com os BRICS. Eu sonhava muito. Eu pensava muito grande na minha relação com a China, na minha relação com a Índia, na minha relação com a África do Sul e na minha relação com a Rússia. Eu achava que a gente deveria ter construído uma parceria estratégica para que a gente, sendo metade da humanidade, a gente não ficasse dependendo da política do dólar. A gente não precisasse do dólar para a gente fazer o nosso comércio exterior, para que a gente pudesse fazer parceria no desenvolvimento tecnológico. Nós estávamos construindo uma parceria com a China, sabe, de fazer os nossos foguetes para, sabe, vigiar os nossos países, vigiar o nosso planeta. Eu acho que a China evoluiu de forma extraordinária, porque a China acreditou que, além de ter um partido forte, a China tinha que ter muito investimento em educação. Foram milhões de jovens chineses que viajaram pelo mundo afora para se formar, para aprender. E é por isso que a China deu um salto extraordinário de qualidade. Ou seja, na década de 80, quase todas as empresas da Europa e dos Estados Unidos iam fazer investimento na China, levava suas empresas na China para tentar produzir mais barato e para tentar vender, sabe, os seus produtos nos seus países. Ou seja, agora estão tirando as empresas da China, achando que vão prejudicar a China, e não vão prejudicar, porque a China é uma economia consolidada. E é um povo que sabe o que quer. E é um povo... Eu tive a oportunidade, Eric, de ir a Xangai, sabe, e a Pequim. Ou seja, a evolução que os chineses tiveram nos últimos 20 anos foi uma coisa extraordinária.
E isso só é possível pela organização política chinesa. Só é possível, sabe, com muita competência, com muita cultura, com muito investimento e com muito conhecimento científico e tecnológico. Então, Eric, eu acho que a China é um exemplo, sabe, de desenvolvimento para o mundo. É um exemplo de desenvolvimento para o mundo e eu espero que outros países, sabe, aprendam a lição com a China para que a gente possa, sabe, ser mais rico, ser mais forte, ter mais distribuição de riqueza e ter um mundo mais humano. Eu trabalhei muito com o Hu Jintao, a necessidade de uma relação sul-sul, sabe, não ficar dependendo do norte como nós somos dependentes. Lamentavelmente, a gente não conseguiu chegar lá, mas eu tenho muita fé e muita esperança que nós vamos conseguir fazer isso a partir de 2022.